Olá, estudantes do sexto ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre a hidrosfera. Isso mesmo, nós vamos falar sobre a água. Você já parou para pensar nessa palavra hidrosfera? Hidro vem de água, esfera vem de esfera, de levemente o formato do nosso planeta. Então, toda vez que nós falarmos, ouvirmos ou lermos sobre hidrosfera, é o conjunto das águas que nós temos no nosso planeta. Que legal, não é verdade? Por isso, você tem que ter o seu caderno em mãos para fazer esses registros, para fazer essas anotações dessas palavras, desses termos, desses conceitos que vão lhe ajudar nos seus estudos. Então vamos lá? Para ver os objetivos da aula, por que é importante estudar sobre a água, sobre a hidrosfera? Identificar a água como um recurso indispensável à vida. Isso nós já sabemos, nós já conversamos sobre isso. Lembram da Terra primitiva, das características do nosso planeta quando ele foi originado? Não existia água no estado líquido. Veja como a água é importante. A água no estado líquido possibilitou a vida. Os seres vivos dependem, necessitam desse líquido tão importante. Além disso, compreender como ocorre a distribuição da água no planeta. Isso mesmo, a água no nosso planeta ela é distribuída em quantidades, em lugares distintos. E a gente vai falar sobre isso. E eu trago essa imagem para você. Olha que legal! Isso mesmo, é uma família passeando em algum lugar. E aí, você reconhece esse lugar? Enquanto você observa a imagem, eu leio o texto para você. Você já visitou o litoral do Paraná? Sim ou não? Pode ser que você more no litoral. Você vive pertinho da praia. Então, ela está constantemente na sua vida. Mas vamos pensar no estudante que mora lá no interior. Tem pessoas que podem morar em Paranaguá, em Guaratuba, tem a praia. Mas algumas pessoas podem morar bem no interior ou numa ponta do estado totalmente oposta, Foz do Iguaçu. Então, algumas pessoas têm acesso à praia diariamente, porque moram, vivem na proximidade. Outras pessoas moram muito longe e só conseguem ir à praia durante as férias, uma vez ou mais de uma ao longo do ano. Mas ir para a praia é super legal e provavelmente você já foi com a sua família. E aí eu pergunto, será que em nosso planeta só encontramos a água salgada? Eu vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno. Retornamos! E aí, ficou com saudade da praia? Você gosta para ficar brincando na areia, conversando com seus amigos, com a sua família? Gosta de dar um mergulho no mar? Super gostoso, né? Mas a gente tem que tomar cuidado na praia. No sol, usar protetor solar, ficar próximo da família e, quando for para a água, não ir muito fundo. Ok, será que só existe água salgada no nosso planeta? Mas sabendo por que você está perguntando da água salgada? Porque a água do mar, a água dos oceanos, é água salgada. Mas não existe só a água salgada no nosso planeta. Também existe água doce. Será que aí na sua cidade, perto da sua casa, tem algum lago? Uma praça que tem algum lago? Um parque que tem algum lago? Um rio próximo da sua casa? Isso mesmo, lagos, lagoas, rios têm água doce. Então a gente já entende, já reconhece que no nosso planeta existe tanto água doce quanto água salgada. Mas e a distribuição? Qual tem mais? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. A porção da biosfera composta de água recebe o nome de hidrosfera. Veja que aqui nós temos dois termos muito importantes.
E eu dou até uma dica, anote no seu caderno. Biosfera, nós já falamos sobre isso. Bio, vida, esfera, vem de esfera. Ou seja, quando eu falo de biosfera, eu estou falando do planeta Terra. O planeta Terra é dividido em algumas porções. Litosfera, que é o conjunto dos solos, das rochas. Atmosfera, que é o conjunto dos gases, do ar. E a hidrosfera, que nós vamos ver a partir de agora. Interessante, não é? Então, a hidrosfera é formada pelos oceanos, pelos rios, pelos lagos, pelas represas, as águas subterrâneas ou lençóis freáticos, geleiras e pelo vapor de água presente no ar atmosférico. Ou seja, a hidrosfera é o conjunto das águas que nós encontramos no nosso planeta. E aqui a gente tem 4 imagens mostrando alguns lugares onde eu encontro água. Por exemplo, num rio, na praia, nas geleiras e até ali, nas nuvens, na atmosfera. O vapor d'água ou as gotículas de água que eu vou ter na nuvem quando vai chover. E olha que interessante essa imagem. A água, ela pode ser encontrada nos 3 estados físicos. Isso mesmo, na natureza a água pode estar no estado líquido, no estado sólido e no estado gasoso. Na imagem que eu trago para vocês, eu apresento essa água nos 3 estados. Olha que legal. Nós temos aqui o oceano, a água no estado líquido. Mas reparem que eu tenho um grande bloco de gelo. Eu tenho um iceberg, por exemplo. Está no estado sólido. E na atmosfera, nós temos a água no estado de vapor. Também posso encontrar na nuvem, no estado líquido, na forma de chuva, ou no estado sólido, na neve ou no granizo. Então, na natureza, eu posso encontrar a água nos 3 estados físicos. E aqui nós vamos para a mão na massa. A gente vai ver um pouquinho esses estados físicos. Aqui essa atividade é uma sugestão, você não é obrigado a fazer. Só vai ilustrar um pouquinho do que nós estamos conversando. Quando você fizer essa atividade, peça autorização para sua família, para quem mora com você, o adulto que está na sua casa, porque você vai utilizar materiais, objetos que nós encontramos na cozinha, além de mexer com o fogo. Então peça autorização ou até ajuda para a mãe, para o padrasto, para a tia ou para o irmãozão. Juntos, vocês vão fazer essa experiência e aprender juntos. Então vamos investigar os estados físicos da água? E para isso, nós vamos utilizar alguns objetos, alguns materiais. Vocês vão utilizar água, forma para fazer gelo, aquela forminha que nós temos na nossa geladeira, copo e a chaleira. Qual é o procedimento? O passo a passo. Coloque a água líquida em uma forminha e leve ao congelador. Depois de algumas horas, observe o que aconteceu. Provavelmente você já deve ter feito gelo. Num dia de calor, você quer tomar um suco bem geladinho. Abriu a geladeira e a forminha está vazia. Alguém usou o gelo e não fez novo. Então você vai fazer esse gelo. Você vai pegar essa forminha vazia, abrir a torneira ali na cozinha, encher com água do estado líquido, preencher os espacinhos da forminha e colocar no congelador, colocar no freezer da sua geladeira. Nós vamos dar um tempo. Essa água do estado líquido vai passar para o estado sólido, porque nós temos uma diminuição da temperatura. Ok. Depois de ter passado esse tempo, você vai observar e vai comparar o antes e o depois. Coloque uma pedra de gelo em um copo e observe o seu derretimento. Pode ser uma, podem ser 2 ou até 3 pedrinhas de gelo. Agora, essa pedra está no estado sólido. Eu quero que ela retorne para o estado líquido. Então, nós vamos colocar essas pedrinhas de gelo no copo e observar quanto tempo vai demorar. Agora, nós estamos fornecendo o calor, porque nós tiramos da geladeira. Então, nós vamos dar o calor do ambiente. E o último passo, coloque a água líquida na chaleira e leve ao fogo e observe a sua fervura. Claro que aqui são situações que você já fez no seu dia a dia. Provavelmente aqui não é nenhuma novidade.
Você já deve ter feito o gelo. Provavelmente você já deve ter pego o gelo pronto, colocado num suco, num refrigerante ou numa água. E talvez você também tenha ajudado a sua família, por exemplo, a esquentar a água para fazer uma refeição, preparar o café ou uma outra situação. Então percebam que aqui a gente tem os 3 estados físicos da água. Claro que a gente está falando na natureza. Aqui nós estamos levando para dentro da nossa casa e perceber que essa água ela passa de um estado para o outro quando nós fornecemos calor ou não. Então eu vou dar um tempinho para vocês anotarem os materiais, os procedimentos e eu já retorno. Retornamos. E aí, você anotou no seu caderno esse Mão na Massa os materiais que você vai usar e os procedimentos? Lembrando que é uma sugestão. Você não é obrigado a fazer, mas se você fizer, vai ajudar muito nos seus estudos. Então vamos adiante? A gente vai falar um pouquinho mais então sobre a hidrosfera. A vida só é possível na Terra graças à presença da água no estado líquido. E nós já falamos sobre isso. Quando o nosso planeta foi formado há bilhões e bilhões de anos atrás, a água estava no estado de vapor, no estado gasoso. Então não existia vida. Somente a vida se estabeleceu graças à água no estado líquido. Então, característica essa que diferencia nosso planeta no sistema solar. É o único que nós temos conhecimento. Até esse momento, a Terra possui água no estado líquido, sendo então conhecido como planeta azul, tamanha abundância da água. Observe a animação ali na tela. Quanto azul nós temos? Mostrando que na superfície nós temos uma grande quantidade de água. Bom, nós falamos que a água é importante para a vida, mas vamos ver para os seres, né? Então, para a planta, como que ela usa? Por que ela tem que ter o contato, utilizar água? Então, nas plantas, por exemplo, a água ela é fundamental para o processo de absorção de sais minerais do solo. Isso mesmo, quando a planta suga pelas raízes a água, ela traz junto os sais minerais. Água e sais minerais são muito importantes para um processo chamado fotossíntese, ou seja, a água é essencial para as plantas. Observe as 3 imagens, representações de plantas que nós temos no nosso cotidiano. Na primeira, uma árvore de grande porte. Sabe onde que você mora? Tem muitas árvores no quintal da sua casa? Na segunda, quem mora, por exemplo, em apartamento, que não tem espaço para uma área verde, pode ter o quê? Plantinhas espalhadas por dentro da casa. Suculentas, cactos, flores. E por último ali, nós temos a representação do alimento, o morango. Então, veja como as plantas são importantes também para nós, seres humanos. E para nós? A água também é importante. Então, já para alguns animais, a água auxilia no quê? No controle da temperatura corporal. Isso mesmo. Ali a gente percebe uma pessoa que está suando. Olha as costas dessa pessoa como está molhada. E você, quando está brincando, na aula de educação física, correndo no pátio, jogando bola, você não sua? Então o suor controla a temperatura do nosso corpo. E nós vamos para a nossa primeira atividade. Leia essas informações.
Em um jogo de futebol, os jogadores podem perder até 2 litros ou mais de água através da transpiração, dependendo das condições climáticas e das condições físicas de cada jogador. Então, essa informação aqui é uma afirmação. O texto está dizendo que realmente um jogador perde água enquanto está jogando lá nos 90 minutos, se ele jogar o jogo todo, claro. Também vai depender das condições climáticas do local onde o jogo está ocorrendo. Um lugar mais frio, um lugar mais quente, mais seco, a altitude e também as condições físicas de cada jogador, de cada pessoa. O suor ocorre porque a evaporação da água na pele auxilia no equilíbrio da temperatura do corpo. Qual a importância, então, da ingestão de água nessa situação? Vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno. Voltamos. E aí, pensou bem na resposta? Então eu quero mostrar para vocês que o suor ele é muito importante. Ele é uma resposta do nosso corpo para algumas situações. Então quando você está praticando alguma atividade física, como jogar futebol, nesse exemplo, nós aceleramos o nosso corpo. O coração começa a bater mais forte, levando sangue para o corpo todo. E a temperatura do nosso corpo aumenta um pouquinho, porque nós estamos em atividade. Ou quando está um dia de frio e você coloca muito a roupa, você mantém a temperatura do seu corpo e também começamos a suar um pouquinho, porque estamos usando muita roupa. Então o suor é uma resposta do nosso corpo e é super natural. Mas você viu que quando nós suamos, é um líquido, é a água e nós estamos perdendo essa água. Reparou que o jogador ele pode perder até 2 litros de água? Você já observou, por exemplo, na televisão, num jogo, se você já foi no campo, no estádio, que o jogador ele fica ingerindo líquidos ao longo do jogo? Isso mesmo. Então, qual a importância da ingestão de água pelo jogador nessa situação? Melhora a circulação sanguínea, a hidratação do corpo, além de repor os líquidos que ele perdeu através do suor. Por isso é importante beber líquidos. E você também, quando você está num dia de calor, quando você está praticando alguma atividade física, andando de bicicleta, de skate, jogando bola, sempre leve uma garrafinha com água e faça a ingestão de tempos em tempos. E aqui a gente vai copiar no caderno esse gráfico. Olha que legal! E eu falei a importância do caderno. Aproximadamente 97,5% de toda a água existente no nosso planeta é salgada. Encontramos essa água nos oceanos e nos mares. Por ser salgada, essa água ela é imprópria para o consumo. Vamos dar uma olhada ali no gráfico e você vai fazer esse desenho no seu caderno. Em azul está representando a quantidade de água salgada no nosso planeta, 97,5%. Vou dar um tempinho para você anotar e eu já retorno. Retornamos. E aí, você fez super caprichado no seu caderno esse gráfico?
Depois eu quero olhar. Se 97,5% é de água salgada, em azul, o que é aquele alaranjado? É a quantidade de água doce. Vamos descobrir? Ah, isso mesmo! Então, os 2,5% de água restante apresenta a menor concentração de sais minerais. Portanto, nós chamamos essa água de doce. Dê uma olhada no gráfico novamente. Então, para fechar os 100%, 2,5% é de água doce. Então, aqui responde uma pergunta lá do início. Então, como que ocorre a distribuição da água no nosso planeta? Nós temos só água salgada? Não temos só água salgada. Mas a maior quantidade de água que nós encontramos no nosso planeta é salgada. 97,5% para 2,5% de água doce. Eu vou dar um tempinho para você completar o seu gráfico com a porcentagem da água doce e eu já retorno. Voltamos. Você viu a importância de ter o caderno em mãos para fazer os registros? Para fazer as anotações? Você desenhou um gráfico que mostra a quantidade, a porcentagem de água no nosso planeta. A maior parte, então, da água presente na Terra, no nosso planeta, é salgada e, portanto, ela é imprópria para consumo, tanto de animais, inclusive para nós seres humanos. Essa quantidade, essa concentração de sal vai prejudicar a nossa saúde. E aqui a gente tem uma animação mostrando, então, o maior local onde a gente encontra essa água salgada, que são os mares e oceanos. E nós vamos para a nossa segunda e última atividade da aula. Qual é a importância, então, da água para os seres vivos? Cuidado, não é seres humanos. Quando eu falo seres vivos, plantas e animais. E incluímos nós, seres humanos. Eu vou dar um tempinho para você anotar e eu já retorno. Retornamos e vamos ver a resposta esperada para essa atividade? São várias funções, são muitas funções. Então talvez você pode ter anotado uma ou outra. A água participa de muitas funções vitais em todos os seres vivos. Por exemplo, a regulação da temperatura corporal nos animais, nos mamíferos, a hidratação e a absorção de sais minerais do solo pelas plantas. E aqui a gente tem o que nós vimos na aula, muitas informações, muitos conceitos. Primeiro, o conceito de hidrosfera, que é o conjunto de águas do nosso planeta. Hidro, água. Quais são os estados físicos da água na natureza? Então, eu encontro a água no estado líquido, sólido e gasoso, estado de vapor. A distribuição da água no planeta Terra, que nós encontramos a água nos rios, nos mares, nos lagos, nos oceanos, nas águas subterrâneas. E, além disso, a diferença entre água salgada e água doce. A água salgada tem uma concentração de sais minerais muito maior que a água doce. Lembrando, 97,5% da água que nós encontramos no nosso planeta é salgada e somente 2,5%
é doce. Nessa aula, nós falamos sobre a hidrosfera. Espero que vocês tenham gostado e até breve.